terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno,
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Olá, queridos irmãos do MGM, amigos e familiares. Estamos aqui nos preparando para mais uma celebração através do nosso canal, né? A Igreja Home Church, a Igreja em Casa. E quero chamar aqui a minha família nesse momento. Aqui, Luciene, Alice, mãe. Quero ter esse momento em que nós vamos dar início, né, como família, como igreja,
a você que está aí na sua casa, como família, como igreja. Amém. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Amém, irmãos? O outro também tá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Vamos dar início então através de uma oração também aqui, pedindo ao Senhor e dizer que nós estamos muito felizes, sabe? Muita saudade dos irmãos, mas sabemos o tempo que estamos vivendo e esse tempo que o Senhor tem reservado para nós como família e podermos nos unirmos aqui. Então vamos orar, que você aí também, junto conosco, esteja em oração. Amém, Pai. Nós queremos nesse momento te agradecer, dizer o quanto é especial para nós cada momento, tanto aqui, Senhor, reunido com os irmãos nesse momento, quando estamos a sós com o Senhor, só Sim, nós Deus. e o Senhor, a cada momento que podemos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus, Pai, que nos ouve, que ouve a nossa oração, que nos ama, que tem cuidado de nós, Pai, em meio a tantas dificuldades, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem transmitido a nós o teu amor, o Senhor tem transmitido ao nosso coração, Pai, a paz que excede todo entendimento, a paz, Senhor, que nos leva, Senhor, a confiar cada vez mais no Senhor, que o Senhor nos criou. Amém. E não só nos criou, Amém, mas o Jesus. Senhor nos escolheu, Pai. E o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós. E que hoje nós possamos, Pai, não só nesse momento, mas em toda a nossa vida, que nós possamos, Pai, assim como Jesus se entregou por nós, que nós possamos nos entregar pelo Senhor todos os dias da nossa vida. Entregar o nosso coração, Amém. entregar os nossos desejos, as nossas vontades, Amém, Jesus. entregar toda a nossa vida para viver aquilo que o Senhor tem para nós como Pai e nós como seus filhos, Sim, Pai. Deus. Oh Deus, muito obrigada. Abençoa esse momento, usa a vida do Everton, usa cada momento aqui, usa cada irmão aí que está ministrando sobre a vida da sua família, uns aos outros, que nós possamos sentir essa presença gloriosa do Senhor sobre nós, Pai. Que nós possamos estar unidos mesmo em espírito, porque o Senhor diz que o Pai. Senhor procura verdadeiros adoradores que te adorem em espírito Sim, e em Deus. verdade, e que o Senhor nesse momento encontre muitos adoradores, Pai, te adorando, não só do Ministério Grão de Mostarda, mas da Igreja do Senhor Amém. Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. No dia 3 de novembro de 2019, o nosso irmão Paulinho compartilhou conosco uma palavra muito boa, muito abençoadora acerca dos instrumentos da graça. E ele referenciou principalmente a ceia do Senhor, né, naquela oportunidade. Eu quero recomendar a você, né, no nosso canal tem a gravação de boa parte das palavras que são ministradas na nossa igreja. E também os estudos bíblicos, né, estão lá. Então, conteúdo para você se alimentar nesses dias, conteúdo para que você esteja abençoando, né, cada vez mais a sua casa, a sua família, com edificação. E essa palavra em especial, gostaria muito que você ouvisse, porque ela fala principalmente pensando em um momento como esse que nós estamos vivendo, o quanto a ceia do Senhor é um instrumento de graça, um instrumento poderoso em nossas mãos.
E eu quero dizer hoje, compartilhando com você também sobre a ceia, sobre essa revelação ao nosso coração do que é a ceia. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 26 até o 32. E mesmo que nós estamos aqui numa conexão online, né, eu creio que cada casa nesse momento é uma extensão da igreja. Então você está aí, a igreja do Senhor reunida na sua casa, assim como nós estamos aqui reunidos, sentindo a presença do Senhor conosco, assim está você na sua casa. Então vamos ler 1 Coríntios 11, do 23 ao 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe em juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Queria que você prestasse muita atenção neste último versículo, é a ênfase principal que nós vamos compartilhar hoje. Mas antes, queria que você fechasse seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor nesse momento pela sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, e aqui está tua palavra diante de nós. Essa noite estamos reunidos em diversos lugares, reunidos em nossas casas, ó Deus, conforme a determinação que temos seguido, ó Deus, de não estarmos na mesma comunhão que estávamos antes, devido ao risco do contágio, devido, Senhor, a esta ameaça contra as nossas vidas. Mas nós cremos, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, que nos reunimos aqui agora, não para cumprir, Senhor, simplesmente uma agenda, não apenas para não deixarmos de celebrar, ó Deus, mas principalmente porque o Senhor está presente conosco. O Senhor é a parte principal desse momento que estamos tendo aqui agora, tanto aqui em minha casa quanto cada um em sua casa. Pedimos ao Espírito Santo, flua sobre nós, dá-nos luz, dá-nos revelação, dá-nos entendimento da sua palavra, que ela seja viva para nós, que ela produza em nós a realidade poderosa, Senhor, a qual ela foi destinada, a qual ela foi estabelecida pelo Senhor. Esta palavra que tem poder de vida, que tem poder de cura, que tem poder para salvar, Senhor, todo aquele que crê, todo aquele que invoca pelo nome do Senhor Jesus. Ó Deus, assim nós estamos aqui pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Transmita ao nosso coração a Tua palavra, a Tua verdade, o Teu poder, a Tua vida, em nome de Jesus. Amém. Assim eu oro para que o Senhor faça, né? E nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele dá aqui uma importância à ceia, né? E repreende aos irmãos de Corinto pela forma como eles estavam conduzindo, pela forma como eles estavam fazendo. Ele aponta durante esse texto, antes do que nós lemos, e depois também algumas recomendações importantes que os irmãos deveriam ter para esse momento de ceia. Nós temos também nos evangelhos, né, a descrição da ceia do Senhor Jesus, como que Jesus fez quando estava nos dias da Páscoa. Ele reuniu os seus discípulos e ali ele estabeleceu então o que é para nós a Páscoa hoje. O seu significado está na morte de Jesus como Cordeiro de Deus, né, que então nos salva de todo o pecado, da morte. Então a ênfase que os evangelhos dão à ceia está principalmente no aspecto da aliança feita no sangue de Jesus, né? E Paulo também enfatiza isso quando ele escreve a respeito da aliança, no verso 25. Olha só: por semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nessa passagem, nós vemos que Paulo dá essa ênfase, né, à questão da aliança. A aliança feita no sangue de Jesus. Mas ele diz ainda que se estivermos praticando de uma maneira correta, se nós tivermos discernimento da importância e com o coração cheio de fé, o poder que nós temos a experimentar, irmãos, através da ceia do Senhor, é algo tão grande a ponto de vencermos enfermidades como essas que os médicos não são capazes de curar. Até o momento não há uma cura, né? Apenas o próprio paciente se recuperando, né? E também o texto menciona até mesmo morte física, né? Quando fala sobre os que dormem, né? Aqui nesta passagem, não está se referindo a dormir no sentido de passar a noite dormindo, mas fala-se a respeito de estar fisicamente morto, né? E espiritualmente vivo. Então eles estão vivos em Deus, mas mortos fisicamente. Paulo está dizendo que exatamente por causa deles não experimentarem isso, né, muitos estavam então dormindo. E eu quero enfatizar principalmente esse aspecto, como eu falei, da cura que participar da ceia, ter revelação, entendimento do sangue de Jesus sobre as nossas vidas pode nos proporcionar. É interessante dizer que quanto à morte de Jesus e um sacrifício que nos trouxe a remissão de pecados, nós percebemos que a maioria das pessoas entendem e não tem resistência, né? Na humanidade hoje as pessoas compreendem, até mesmo aceitam, né, uma agenda, como na semana que vem é comemorada a Páscoa, né? Então o dia da paixão de Cristo é algo que na nossa cultura, mesmo aqueles que não são declaradamente cristãos, né, até aceitam essa data como sendo uma data importante, uma data memorável, né? E eu me lembro de uma música ainda no mundo, né, do Raul Seixas. Os mais antigos aqui devem conhecer, quando ele dizia assim: ó coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer crucificado numa cruz. É uma citação, né, a respeito da morte de Cristo, daquilo que ele sofreu, e ao mesmo tempo em que se aceita-se este fato como sendo verdade, como sendo um momento da história, mas não há uma crença salvífica, não há uma crença poderosa o suficiente para que essas vidas que entendam e até aceitem o fato histórico venham experimentar a vida que Deus proporciona através do sacrifício de Cristo, né? Nós percebemos que nesse caso há uma mensagem inclusive que tenta deturpar e enganar, né? Quando menciona que Jesus foi coitado, que ele morreu cedo e que teve uma morte que nós deveríamos temer, né? Ter medo desse tipo de morte. Sendo que o próprio Jesus disse que aqueles que quisessem ser seus discípulos e segui-lo, né, deveriam tomar a sua cruz. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24, ele diz: aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz, né? Então, nós sabemos que não devemos ter medo da cruz, não devemos ter medo nem mesmo de morrer fisicamente, porque a aliança de Cristo conosco, pelo seu sangue, nos garante a vida eterna, né? Nós sabemos que aquele que recebe Cristo verdadeiramente se torna parte da aliança no seu sangue, recebe purificação dos seus pecados, tem a certeza de que o amor de Deus está na sua vida e que é poderoso para salvá-lo, que ele é real, que ele é permanente, que ele é seguro, que ele é confiável, mesmo em dias tão difíceis, né, como esse que nós estamos vivendo. Nós sabemos que se morrermos, porque estamos em Cristo e aliançados com o seu sangue, nós seremos ressuscitados em breve e unidos com Ele por toda a eternidade. Então não devemos ter medo, não devemos negar em nenhum momento essa mensagem maravilhosa, que para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus, do Evangelho de Cristo crucificado, morrendo para nos salvar. Um outro verso que é muito importante nesse texto que nós lemos aqui é o 26, que diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Assim a igreja tem feito há 2000 anos, né? Assim, desde que Cristo estabeleceu a primeira ceia, nós temos continuamente celebrado a morte do Senhor, mas não simplesmente a sua morte, e sim a sua ressurreição e a promessa de volta, né? Se nós estamos agora mais próximos, 2000 anos mais próximos do que estavam os apóstolos, se eles já aguardavam com expectativa a vinda do Senhor, quanto mais nós que estamos vivendo esse momento, quanto mais nós, irmãos, que estamos vivendo em 2020, porque a vida em 2019 era cheia de mensagens que nos diziam sobre a volta de Jesus, mas os sinais existiam, né? Mas nunca houve um sinal tão forte como o que tem acontecido nesses últimos dias. Nunca algo impactou tanto as nossas vidas. Essa virada de ano de 2019 para 2020 realmente foi assim um marco impressionante de como o sentimento da expectativa, da iminência da volta de Jesus, né? Eu acho que nós estamos experimentando algo tremendo e maravilhoso. Por isso, a importância de nós estarmos atentos e vigilantes, né? Cada mês que nós ceiarmos é um mês mais próximo da volta de Jesus, né? Nós podemos marcar assim em cada mês. Estamos agora em abril, ceiaremos. Em maio, com certeza estaremos mais próximos de Jesus, se Ele ainda não voltar entre abril e maio. Em maio, novamente, estaremos ainda mais próximos desse grande dia. Que o nosso coração se alegre por essa expectativa, que ao cearmos hoje haja uma renovação dessa expectativa e não o medo, não a preocupação de que ela aconteça. E um aspecto que, como eu disse, eu quero enfatizar, e muitas vezes as pessoas não compreendem, não entendem como deveria, não têm essa revelação em suas vidas, é a questão da cura, do poder de cura, do poder para curar as nossas vidas. Se nos apropriarmos dessa realidade, dessa verdade, desse poder, irmãos, não há mal, não há enfermidade, não há pandemia, não há nada que possa nos paralisar e nos deixar amedrontados, né? E no versículo 30, Paulo diz, né, de 1 Coríntios 11, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Qual é a razão pela qual estão muitos ali de Corinto fracos, doentes e não poucos que estão dormindo? Porque eles não estavam discernindo a importância da ceia, desse momento, dessa verdade para as suas vidas. Eles estavam tratando de qualquer forma, eles estavam tratando com irreverência, eles estavam tratando de maneira desigual, desfavorecendo a uns em vista de outros. Eles estavam tratando como simplesmente um banquete, algo que não tinha tanto valor, sentido, como um ritual, como uma mera religiosidade. Para nós, irmãos, para a igreja do Senhor, ainda mais nesse tempo que vivemos, mesmo que nós estejamos distante fisicamente, mas conectados virtualmente, essa realidade é poderosa para estar fortalecendo a sua vida, transmitindo graça à sua vida, à sua casa, à sua família. Por isso, entenda a importância desse momento. Entenda como agora, mais do que nunca, nós devemos estar fervorosos no Espírito para vivermos essa realidade, para aplicarmos ela em nossas vidas, para tomarmos posse. A ceia não é um mero ritual, não é uma prática religiosa, nem um enfeite, né, que a igreja tenha de um momento de festa simplesmente, ou de comemoração. Ela é o ápice da nossa vida cristã. Comer e beber do sangue de Jesus é a maior declaração que nós queremos a vida de Deus em nós, né? Se nós entendemos que Cristo, Ele manifestou em carne o próprio Deus aqui nessa terra, comermos da sua carne e bebermos do seu sangue, ainda que simbolicamente, para nós é uma declaração de que nós cremos, desejamos essa vida em nós. Então, esse momento é especial, ele nos dá essa vida eterna, essa vida sobrenatural dentro de nós, manifestando em nós. Quando nós aplicamos a nossa fé neste símbolo, de uma tal forma que a nossa realidade é afetada, e isso sobrenaturalmente. Não sei quantos irmãos nesse momento estão
com alguma enfermidade? Quantos talvez podem estar com suspeita? Nós temos acompanhado, mandado mensagens, conversado com vocês, com nossos familiares também que estão nos assistindo. Mas se houver dentre alguém tanto a suspeita, como algum sintoma, como alguma causa, alguma enfermidade, eu quero declarar sobre a sua vida hoje o poder de Deus para te curar, para te sarar, para te abençoar, para dar a você a renovação de fé, de confiança em Deus, do poder de Deus que há de se manifestar sobre a sua vida. Nós temos várias passagens do Novo Testamento em que Jesus curou diversas pessoas, né? Há muitas passagens que enfatizam a cura, mas uma delas me chama muita atenção, porque muitas dessas passagens de cura, Jesus liberava uma palavra, Jesus era chamado, ele ia até a pessoa e então ali ele liberava uma palavra, ele declarava ou que os seus pecados eram perdoados, ou que a pessoa fosse então curada, que ela estava salva, que a fé dela salvou. Mas uma passagem específica me chama a atenção porque não teve a iniciativa em Cristo, e sim na fé que a pessoa aplicou em Cristo, né? Que é a daquela mulher do fluxo de sangue. E ela está registrada, eu quero ler duas passagens do Novo Testamento, onde está registrada. A primeira em Mateus, capítulo 9, dos versos 19 a 22, diz o seguinte: E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos via padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Se nós olharmos por essa visão, por essa descrição de Mateus a respeito do fato da cura da mulher, nós vamos achar que teve a iniciativa em Cristo. A mulher foi, tocou Jesus, né? Mas somente depois que ele libera a palavra, então a mulher é curada, então ela recebe a sua cura. Então, a partir da palavra de Cristo dizendo que a fé dela havia salvado, então ela recebe, né, o milagre. Mas se nós olharmos pela passagem de Marcos, capítulo 5, dos versos 25 a 34, nós vamos ver uma coisa muito evidente aqui. Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então nós temos tanto Mateus quanto Marcos fazendo um relato dessa experiência, desse milagre, dessa manifestação do poder de Deus em curar essa mulher por uma doença que os médicos não eram capazes de curar, onde ela gastou toda a sua riqueza por mais de 12 anos e isso não serviu para nada. Nada adiantou, a passagem diz, né? Se nós olhamos esses dois ângulos, algumas pessoas vão achar que isso pode ser divergente, mas nós temos a ideia de que o Senhor permite complementar. Nós temos ângulos diferentes de uma mesma experiência, de um mesmo relato, de um mesmo fato que ocorreu, mas os detalhes que Marcos nos dá deixam muito claros que foi a atitude da mulher tocando as vestes de Jesus, aplicando a sua fé nessa atitude,
que trouxe a ela a manifestação da cura. O poder de Deus foi liberado de Jesus a ela, pela sua atitude de fé. E nós cremos que então o Senhor, ao mesmo sem saber quem havia, mas percebeu que algo havia acontecido de forma sobrenatural naquele momento, né? Então ele vai e então descobre quem é essa mulher após ela dizer toda a verdade, né? Então nós podemos ver, irmãos, que da mesma maneira nós podemos orar, expulsar o mal, orar, impor as mãos, determinar que o milagre seja feito, mas até mesmo a nossa atitude de fé em buscar o Senhor, em buscar no Senhor, em receber do Senhor, em tocar o coração de Deus, isso pode nos levar à manifestação do milagre. E eu creio mais do que tudo, através da ceia do Senhor, do comer do pão e beber do cálice, com fé, aplicando a nossa fé nisso, nós podemos receber a cura, podemos receber um milagre. Isso é algo maravilhoso, isso é algo poderoso, é algo especial, é um instrumento de graça dado por Deus a nós e que nós devemos fazer isso, aplicar isso em nossas vidas nesses dias mais do que nunca. Nós devemos valorizar, priorizar. É uma oportunidade que está diante de nós nesse momento, fazermos isso, né? Como foi falado no início, o Caleb estava ali um pouquinho nervoso, né, para fazer a leitura do versículo, né, do texto. Ele havia treinado antes, né, havia falado direitinho, mas na hora, né, a gente acaba, talvez vocês estejam percebendo aqui, né, um suador, porque mesmo que está de nós uma câmera, estamos aqui em nossa casa, mas a nossa ideia humana de que estamos sendo acompanhados por outras pessoas, né, de uma forma ao vivo, instantânea, isso muitas vezes não é tão assim confortável, mas eu sei que é a forma como o Senhor nos permitiu, nos proporcionou vencermos essa dificuldade, vencermos essa distância, vencermos esse isolamento, para recebermos o compartilhamento da palavra de Deus, que é vida para nós. Eu quero dizer que essa oportunidade nós temos hoje, nós temos agora, e nós vamos continuar pelos próximos dias fazendo isso, vivendo isso, unidos em Cristo. Assim como foi profetizado por Isaías, que era essa leitura. O Senhor não apenas pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz, mas Ele pagou o preço também da nossa cura, da cura das nossas enfermidades, da cura dos males, aqueles que existiam nos seus dias e até mesmo aqueles que viriam a existir, aqueles que surgiriam no futuro. Está tudo incluído, né? Esses dias eu vi um post bastante ofensivo na internet. Eu não respondi a esse post, mas a pessoa dizia assim: onde estão aquelas pessoas que falavam sobre a cura gay? Será que eles podem fazer alguma coisa também pelo Covid, né? E por mais que eu tivesse vontade de dizer algo naquele momento, eu guardei isso no meu coração, e Deus trouxe assim muita clareza, né? Que nós como cristãos hoje, irmãos, devemos sim anunciar a cura, a libertação, a salvação, como uma obra que Cristo fez e nos proporcionou, está ao nosso alcance, está disponível a nós, e devemos oferecer isso às pessoas. O mesmo Deus que pode curar e libertar não apenas o homossexual, como o adúltero, como também o assassino, a cada um de nós, independente do nosso pecado, independente do que aparenta ser o peso, a dimensão, a gravidade do pecado, mas o mesmo Deus que opera o perdão para o pecador é o mesmo Deus que cura o pecador. A mesma obra da cruz que proporcionou o perdão para o pecador, a redenção, a salvação, a remissão dos seus pecados, é a mesma cruz também que promete nos dar poder para sermos curados, para sermos libertos, para vivificarmos, para não permitir que o medo domine o nosso coração. Saber que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós precisamos nesse momento tomar posse disso, nos apropriar, dizer às pessoas que o Senhor tem sim a cura, tem sim a salvação, tem sim o poder para fazer coisas maravilhosas. Eu quero terminar dizendo isso a você, né? Comecei na primeira mensagem falando sobre a importância de invocarmos o nome do Senhor para que nós fôssemos curados. Isso continua até os dias de hoje. Eu quero dizer que vai continuar até que Ele volte.
clamarmos pela presença do Senhor, clamarmos pela vida do Senhor. Quero chamar aqui novamente a minha família para nós tomarmos a ceia juntos. E assim você também esteja na sua casa se preparando para ceiar. Hein? Nós vamos ter nesse momento um tempo de oração. Queria que você primeiramente estendesse o pão para nós orarmos e abençoarmos este pão. E mais uma vez, não estamos presencialmente próximos, mas conectados e unidos em espírito. Eu creio que a presença do Senhor está aí com você. Ele irá partir o pão com você. Ele irá entregar o vinho, o suco, o seu sangue através desse cálice para que você beba nesse momento. Tome primeiramente o pão e vamos orar. Pai, damos graças por esse pão. Damos graças pelo sangue de Cristo. Damos graças pela vida que nos foi proporcionada, pelo seu sacrifício. Senhor, obrigado por levar em teu corpo. Obrigado por levar sobre si no madeiro, Senhor, os nossos pecados, a condenação que havia sobre nós. Mas obrigado também por esta palavra, Senhor, que nos garante a cura. Por essa palavra, Senhor Deus, que nos garante, Senhor, poder para sermos fortalecidos. Ó Deus, nesses dias, mais do que nunca, precisamos do nosso corpo físico fortalecido, precisamos da nossa alma, das nossas emoções, precisamos, Senhor Deus, de fé. Alimenta-nos, Senhor, alimenta-nos nessa noite, alimenta-nos nesse momento, alimenta a tua igreja, alimenta o teu povo, Senhor. Nós declaramos sobre este pão em gratidão, Senhor, a tua vida, e nós comemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Você pode comer o pão, todos. Aleluia. E de maneira semelhante também, tomando o cálice, né? Talvez você esteja com um copo apenas, para compartilhar com todos na sua casa. Não tem problema. O importante é saber que o Senhor derramou o sangue por cada um de nós. Seja você com o seu cálice, seja cada pessoa aí na sua casa com o seu próprio cálice. Estenda ele nesse momento e vamos abençoar. Senhor, obrigado pelo teu sangue derramado pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu sangue vertido, pelo poder liberado sobre nós, pela vida que passa a fazer parte de nós, pelo sangue do Senhor que também corre em nossas veias. Ó Deus, o sangue de Cristo é a vida dentro de nós. Amém. E mais uma vez, nós vamos beber deste cálice, Senhor, tomando posse desta verdade. Que esta verdade, Senhor, que nos dá a salvação, traga a nós cura, traga a nós poder, traga a nós coragem, traga a nós ousadia, traga a nós, Senhor Deus, toda a unção, toda a capacitação que necessitamos como igreja para vivermos corajosamente nesses dias, Senhor, animados, fortalecidos, cheios da tua bênção, Senhor, cheios da tua provisão. Eu creio que o Senhor nos proporciona, Pai, toda a provisão, assim como o Senhor proveu o Cordeiro para nos salvar. Amém. O Senhor provê tudo que nós necessitamos para viver até o seu propósito se cumprir em nossas vidas. Somos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Você pode beber agora também do sangue de Cristo. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua obra redentora em nossas vidas. E nós vamos encerrar então nesse momento a nossa transmissão. Quero pedir à minha mãe para estar orando. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Te louvamos por este momento tão maravilhoso que tu nos deste, Pai. Senhor, te louvamos por este dia sim, que o Senhor nos deste
um dia de clamor, de Amém, intercessão pela nossa nação, Obrigado, pelo nosso Jesus. povo. Senhor, nós te agradecemos por fé, por tudo que o Senhor está fazendo e estará Amém. fazendo nestes dias, Aleluia, pela nossa Senhor. nação, Nós cremos. pelo nosso povo, pois somos um povo que acreditamos, cremos na sim, tua palavra, Jesus. em ti, e sabemos que o Senhor está agindo através Senhor do Jesus. clamor do teu povo. Oh, Deus. Senhor, intercedemos, assim como Neemias intercedeu pelo povo de Israel naquela época. Nós Sim, estamos como igreja, Senhor, intercedendo Sim, por ti, pela nossa nação, te agradecendo Deus. por este dia tão maravilhoso que tu nos deste. Senhor, abençoa Sim, esta Pai. semana que virá, Deus. que todas as expectativas Em do nome de mundo Jesus. seja frustrada, porque o Deus. Senhor é o Deus que reina e o Deus que vive para todo sempre. Amém. Nós te Amém, agradecemos e te louvamos por cada vida que está agora com a sua família Deus. reunida. Amém. Que o Senhor possa cobrir com teu sangue maravilhoso. Sim, Deus. Que esteja Em conosco nome no de passar Jesus. desta semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe você, querido irmão, irmã, meus familiares. Deus abençoe. E quero dizer que domingo que vem, né, é a comemoração da Páscoa. Nós tínhamos uma preparação de algo sendo feito para esse dia, né? A irmã Urânia estava inclusive ensaiando, estávamos com a equipe de infantil ali toda preparada. Não vai ser da maneira como nós pensamos, mas eu tenho certeza que o Senhor vai preparar algo especial, vai nos direcionar, vai nos dar ideias para esse momento ser celebrado também. Que Deus abençoe você, abençoe sua semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.